Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Muito legal estar aqui de novo com vocês, participando desse retiro. Antes da palavra, eu queria fazer referência aqui e agradecer a Ney por nos lembrar de uma coisa tão óbvia, que há 2000 anos atrás, Jesus estava na cruz por nós. Já podia voltar para casa, né? E por isso a gente vai para o céu. A gente está salvo. Senhor Jesus, o Senhor já nos trouxe para o Senhor, nos atraiu. Ainda tem muita gente que não sabe de experiência, de experimentar que o Senhor morreu na cruz. Está aqui a nossa vida, para que o Senhor nos use para levar essa palavra para essas pessoas, para que se convertam também, sejam salvos. Amém, Jesus. Amém. A gente tem, Horácio nos pediu que falasse alguma coisa acerca dos últimos tempos. E como não é um tema, é uma ordem, porque às vezes o pessoal chama a gente para falar num lugar, numa reunião, aí dá um tema, e a gente não quer falar no tema, aí a gente fala o que a gente quer, e no meio da palavra a gente cita o tema, mas não é pecado não, é assim um jeito de... Mas como aqui não é um tema, é uma obrigação... e é um assunto importante também. É porque o pessoal também inventa uns temas por aí que é complicado a gente falar no tema que eles inventam. Mas nesse caso não é um tema inventado, é uma palavra importantíssima. Inclusive faz parte daqueles assuntos elementares que Hebreus 6 se refere, na ressurreição de mortos, juiz eterno, que fala, fala dos últimos tempos. Eu vou entrar numa linha um pouco mais devocional, né? A linha de Leialdo, ele que resolve que vai a linha dele. Vou tentar dar uma olhada nas Escrituras, fazendo uma aplicação muito devocional, que eu falo assim, muito aplicando para os nossos desafios do dia a dia. Eu gostaria de começar em Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus falando dos últimos dias, da sua volta, especificamente nos versículos 37 e 39. A gente vai dar uma olhada nesse primeiro período aqui, em 4 textos, sendo que 2 deles são a mesma citação do Senhor Jesus, mas vista num outro evangelho. O primeiro evangelho, em Mateus 24, 37 a 39. Diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O assunto da volta de Jesus, da ressurreição de entre os mortos, do juízo eterno, como eu falei citando, né, Hebreus 6, é um dos assuntos elementares da vida cristã. É um dos assuntos que, como todo assunto elementar, é assunto básico da nossa vida. A gente tem que aprender logo bem cedo na vida e tem que vivê-lo todos os dias. Isso é um assunto elementar, a gente aprende cedo na vida e a gente experimenta ele todos os dias. Por exemplo, tomar banho. Não é?
Então, a gente ensina a criança, vamos colocar aqui toda a higiene, tomar banho, escovar os dentes, né? A gente ensina a criança de pequena. E ela vai tomar banho todo dia. E escovar dentes todo dia. Tá? Isso é um assunto elementar. Quando alguém não aprende um assunto elementar, quando criança, assunto elementar da vida que eu falo, como escovar os dentes. Quando não aprende, quando criança, em adulto, vai aprender com mais dificuldade. E vai praticar com mais dificuldade. Assim também os assuntos elementares da fé, é necessário que a gente aprenda logo quando se converte, ali nos primeiros dias e meses da nossa conversão, para a gente aprender com mais facilidade e a gente experimentar ele todos os dias. Sendo assim, ressurreição de mortos, juízo eterno, é alguma coisa que eu vou aprender logo e quero ensinar logo para um novo convertido, porque ele vai aprender duas coisas com a expectativa da volta de Jesus: temor de Deus e esperança. Porque quando eu aprendo logo sobre o juízo eterno, então eu digo logo para o novo convertido, eu digo logo para mim mesmo, que um dia nós vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. Nós vamos prestar contas, isso me dá temor. E eu vou viver esse temor todos os dias da minha vida, vou viver em temor. Mas também quando eu aprendo que Jesus vai voltar e ele vai me dar um corpo de glória, vai ter ressurreição dentre os mortos, isso me dá uma esperança. Todos os dias eu tenho esperança. Tomara que seja hoje. E que alívio quando eu receber um corpo de glória, que eu vou ficar livre dessa carcaça velha aqui. Eu vou ficar livre dessa barraca, desse tabernáculo, dessa tenda. Eu vou receber um corpo eterno, um corpo de glória, que eu preciso me controlar para não ficar falando dele, que eu não entendo quase nada dele, mas um pouquinho que eu entendo eu gosto de falar. O corpo de glória, olha eu que não estou me controlando, tá vendo? O corpo de glória, o que eu mais gosto dele é que diz que ele é incontaminável. Ele não tem mais tentação. Imagine você ter um corpo que não tem mais tentação, poder descansar. Isso me dá esperança, a esperança da volta de Jesus, a esperança da ressurreição dentre os mortos. Então esse assunto dos últimos dias, de eu estar preparado para a volta de Jesus, saber como serão esses dias, saber como são esses dias. E nós estamos nos últimos dias, desde a morte de Jesus, nós já estamos nos últimos dias. E nós estamos mais nos últimos dias dos últimos dias do que aqueles que estavam há 2000 anos atrás. Então a expectativa da volta de Jesus, né, dos últimos tempos, e o preparo para enfrentar esses últimos dias, é de suma importância para a gente. E aí Jesus ensina, que o Senhor Jesus ensina que ele mostra uma maneira de entender os últimos dias. Ele diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias anteriores ao dilúvio, como foi nos dias de Noé. A gente pode dar uma olhada ali e observar várias situações. Eu acho que durante esse retiro aqui, muitas coisas vão ser levantadas para identificar como são esses últimos dias, semelhantes ao dia de Noé. Mas eu quero destacar especificamente isso aqui que o Senhor Jesus fala. Vamos dar uma olhada de novo? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. É interessante que aqui, apesar de a gente saber que nos dias de Noé estava uma depravação terrível, a coisa estava feia lá, mas o Senhor Jesus destaca coisas normais. Ele destaca coisas normais aqui. Que as pessoas viviam uma vida normal. Eles estavam prestes a chegar a um desastre global, prestes a acontecer alguma coisa que ia afetar todo o planeta, e eles viviam uma vida normal, uma vida comum, vamos dizer assim. Eles viviam uma vida comum. O que é que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não há pecado em comer, não há pecado em beber, não há pecado em casar e não há pecado em dar-se em casamento. Mas Jesus destaca, o Senhor Jesus destaca
que essa é uma característica dos dias de Noé. Viviam uma vida comum. Faziam o que todo mundo faz. E se realizavam naquilo em que todo mundo se realiza. Queria deixar assim essas duas afirmações para ficar na mente da gente. Faziam o que todo mundo faz e se realizavam com o que todo mundo se realiza. Comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Aí acontece que vem o dia em que Noé entrou na arca, e o que é que está escrito aí? E não perceberam. Estavam distraídos. Fazendo o quê? A gente sabe que estavam fazendo também as maiores barbaridades. Mas entre outras, no meio de todas as barbaridades, eles estavam fazendo coisas comuns. Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Veio o dilúvio, os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como será a vinda de Jesus? Os homens estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. E o Senhor Jesus virá e eles não perceberão. Na verdade, não perceberão assim porque não saberão. Vão perceber porque vão ver e vai ser terrível. Mas aí já não adianta mais. Vamos dar uma olhada em Lucas 17, é a mesma afirmação do Senhor Jesus, em Lucas 17, 26 até o 33, porque aí são acrescentadas algumas outras coisas que as pessoas faziam. E também aparece uma outra situação. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Até aí está igual ao outro, a não ser a expressão não perceberam, né? Mas até aí a citação de Lucas está igual a de Mateus. Mas ele continua dizendo, ele afirma agora, faz outra comparação agora. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Aí já está falando de Sodoma, de Gomorra, está falando lá daquela situação que também viria uma destruição. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que é que faziam? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Não tem que se casavam. A situação em Sodoma e Gomorra, casamentos eles já tinham jogado fora. A coisa lá estava, né, interessante isso, né? Não fala, não. O negócio lá tinha virado uma bagunça só. Mas eles faziam outras coisas normais, comuns. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Construíam casas, compravam apartamento, negociavam. Obrigado, minha irmã. Negociavam, tinham negócios, tinham seus empregos, compravam seus celulares da época de pedra, assim, não é? Compravam seus carros, faziam o que todo mundo faz e se realizavam no que todo mundo se realiza. Se realizavam em comer boas comidas ou apenas em comer. Se realizavam em beber, se realizavam em comprar e mostrar para os outros o que comprou. Se realizavam em vender, como ganhei dinheiro, vendi bem. Se realizavam em fazer seus negócios, se realizavam em plantar, também são os negócios da época, né? Era o trabalho basicamente da época. Se realizavam em edificar, em construir casas, em vender casas, em comprar casas. Aí ele continua dizendo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que a mulher de Ló fez?
olhou para trás. A ordem do anjo era: saiam e saiam correndo. Veja só, já vou adiantando aqui alguma coisa sobre Ló, que Noé teve uma revelação do que Deus ia fazer. Ló não, Ló saiu à força. Ló ainda se demorou, o anjo teve que sair puxando ele, e vieram aquelas duas filhas com a esposa, e ele: não olhem para trás. A mulher olhou para trás. Sim, sim, sim. Coisas que tinha comprado, coisas que tinha plantado, coisas que tinha construído. O coração está lá. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Jesus diz: lembre-se da mulher de Ló. Não esqueça da mulher de Ló. É uma história para a gente saber e se lembrar. Lembre. É bom a gente atender o que Jesus manda na Bíblia. Ele fala: lembre. Então fique lembrando. Eu devo ficar me lembrando da mulher de Ló, não é? Eu tenho, todos nós temos o espírito da mulher de Ló em nós. O espírito de comprar e gostar de comprar. Vender e gostar de vender. Casar e gostar de casar. Edificar e gostar de edificar. E a gente se realizar. E eu vou falando de mim, tá? Porque eu confesso os meus pecados, vocês confessam os de vocês. E gostar. E me realizar naquilo que eu estou fazendo aqui, naquilo que todo mundo faz e me realizar naquilo que todo mundo se realiza. Eu queria chamar a atenção disso que Jesus destaca. Há outras situações ali no tempo de Noé e outras situações no tempo de Ló que se repetem aqui também no nosso tempo, que são situações terríveis de engano, são enganos que são trazidos e que vão nos afastando da verdade, nos afastando da fé. Mas eu quero me dedicar àquilo que não se apresenta como engano que nos afasta da fé. É aquilo que diz: mantenha a sua fé, mas viva como todo mundo vive. A turma estava lá, em parte fazendo o que todo mundo faz e que não é pecado: comprar, vender, edificar, plantar, comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Como é que Noé resolveu isso? Ló não resolveu. Ló foi arrancado de Sodoma. A força, o anjo teve que puxá-lo. Vamos logo que vai chover fogo do céu. E ele foi puxado. Mas Noé não. A gente pode identificar em Noé o que foi que aconteceu com ele. Em Ló não dá. Eu não gosto de falar mal de Ló porque a Bíblia no Novo Testamento chama ele de o justo Ló. Então eu tenho medo do Senhor que chamou ele de justo Ló. Entendeu? Então eu vou parar por aqui. Mas se o Senhor me permita colocar os olhos em Noé. Vamos para Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Estou vendo um movimento ainda de folhas. Hebreus 11, 7. Vamos lá de novo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que é que aconteceu com Noé? Noé foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Noé viu o que não se vê. Aliás, Hebreus 11 fala o tempo todo de pessoas que viram o que não se vê. Ele começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que não se veem. As coisas que não se veem porque são vistas por revelação, por entendimento espiritual, por Deus abrir os olhos do nosso coração. Noé foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O que é que não se via e que Noé foi instruído? A chuva. Não chovia. Até aquele tempo não havia chuva sobre a terra.
A Bíblia diz que subia um vapor da terra e regava a terra. Mas Deus falou para Noé, Noé, vai chover. Noé entendeu. Mas quando Noé falava para o pessoal não podia entender uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas Noé entendeu. Vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu. O que houve na vida de Noé é que ele viu o que não se vê. No caso aqui não diz exatamente que ele teme nenhum. Quando fala de ver, não significa exatamente ver. Pode ter a ver com uma revelação, com uma visão, mas tem a ver com entender aqui no coração, que é o mesmo de se ver. É aquela convicção, aquela certeza de uma coisa que ninguém vê, mas a gente sabe que existe, sabe que vai acontecer, porque Deus colocou no coração da gente. Noé tem esse entendimento. Vai chover. O que é chover? Não sei, porque nunca vi, mas vai chover. Eu sei que vai chover. É uma coisa que os outros não veem. Eu estou vendo. E isso começa a guiar a minha vida. Nos tempos de Noé, portanto, o que é que acontecia? O povo todo que vivia de uma maneira, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e havia um homem que via uma coisa que ninguém via. Isso preparou Noé para o dilúvio. Ele viu o que ninguém via. Eu vou aprendendo com Noé que eu preciso pedir que Deus abra os meus olhos. Eu não posso viver pelo que vejo. E nos últimos tempos, isso vai ser cada vez mais definitivo para cada um de nós, para a gente estar no ponto para Deus nos encontrar na volta de Jesus. Nós provavelmente nunca tivemos um tempo tão materialista quanto o nosso tempo. O tempo que o que existe é o que a gente vê. Que a gente que eu falo, nós, os seres humanos, a gente só dá valor ao que vê e só dirige a sua vida com base no que a gente vê. Nós somos ensinados assim, doutrinados assim nas escolas e por todo tipo de meio de comunicação. A gente é ensinado só o que vê, o que vê, o que vê. Mas o que mexe com a gente é quando a nossa vida é dirigida pelo que a gente vê e não pelo que a gente não vê. E aí a gente começa a viver como todo mundo vive e se realizar no que todo mundo se realiza. A gente se realiza em casar. Aqui também deve ter irmãs assim. Lá em Salvador tem irmãs que não se casaram. E algumas delas entram num momento de frustração. Porque a idade está passando, e em algumas a idade até já passou. E elas estão frustradas. Há uns 4 anos atrás, ou 5, eu resolvi, falei com Deus que eu ia passar tantos dias, não me lembro quantos dias não. Eu sou ruim de acordar cedo também. Não, sou ruim não. Se precisar eu acordo. Mas eu acordo com má vontade. Não gosto. Eu prefiro ficar acordado até 1 da manhã, 2 da manhã, porque... Mas eu falei, eu vou acordar todo dia, orar de 5 da manhã a 6, 5 a 5 e meia, 5 a 6, orando, citando o nome de Deus, das irmãs que estão numa idade que poderiam ter se casado e não se casaram. Aquilo estava me incomodando, eu comecei a orar. Você sabe que algumas delas começaram a se casar? Deus me respondeu, eu não sei se eu dou glória. Não. Quando a gente toca nesse assunto, a gente faz brincadeira, eu também faço. Mas sabe, eu não sei se eu estou dando glória a Deus. É sério, é de verdade.
Eu não vou dizer que eu não sei se eu não devia ter orado. Não, devia, porque orar tem que orar mesmo, porque o que Deus quer é que a gente ore, que a gente fique lá diante dele, e a gente vai falando, ele vai respondendo, ele quer ficar lá com a gente. O que a gente fala é o de até de menos importância. Ele diz assim, vá para o teu quarto, se feche lá, fica em secreto, o Deus que te... Vou ouvir não, oxe. Deus que te vê. O que ouve? Ele já sabe o que a gente vai falar. É interessante isso, Deus que te vê. Deus quer a gente perto dele lá, curtindo ele. Então eu estava lá falando aquelas coisas, ele estava lá comigo, tá bom, vai orando aí, é isso mesmo. Né? E até deferiu lá alguns. Aquela irmã casou. Sim. E aí? Teve um filhinho agora, o menino deve estar com 6 meses. Sim, e aí? Está lá sem fazer diferença. Na igreja, nem no reino. A irmã dela é mais nova do que ela, agora apareceu um irmão, mas já está também com idade, já não é mais uma jovenzinha, apareceu um interessado. Eu fiquei feliz, eu cheguei para ela e disse, fulano está interessado em você, que bom, Deus te abençoe. Eu falei, Deus te abençoe, porque eu quero que Deus abençoe, mas sabe, a outra se casou e se separou. A outra não se casou. Também está vazia de Deus. Que diferença faz? Agora a outra casou e o irmão também, está cheio da vida de Deus. A outra não se casou e está lá servindo ao Senhor solteira. A gente vai se realizar em se casar e não se casar? É por isso que o pessoal não aceita quando Paulo diz... Paulo esse dia estava assim, meio desorientado. Paulo tem umas coisas que ele escreve, mesmo que parece que ele estava assim meio... Mas isso não vou falar isso porque estava inspirado, então eu vou ficar quieto. Mas aí diz lá, que fiquem como eu, não é? Os solteiros dizem, fiquem como eu, porque é melhor para a obra de Deus. Aí a pessoa, não aceito isso não. Mas por quê? Porque Paulo não está preocupado em realizações aqui da terra. Se der tempo, daqui até a minha última fala, eu vou chegar nesse texto que Paulo diz, fala do nosso interesse. Qual é o nosso interesse? O outro prosperou na vida lá, cresceu, ele cuidava de irmãos, cresceu, começou a ganhar dinheiro. Acabou a vida com a igreja. Tem uns que parece que dá vontade de orar para ficar desempregado a vida toda. Não é sério. Não é não? Quem tem mais tempo na igreja sabe disso. Que tem gente que quando está desempregado... Gente... A gente começa a se realizar porque a gente compra um determinado tipo de carro, porque o filho se formou. A gente vê o que todo mundo vê. Estava com um pastor um dia, estava dizendo... um amigo meu. Eu não vou dizer nome, nem vocês não conhecem também, então eu posso contar. Esse pastor estava, porque nós estamos evangelizando dois rapazes, 2 homens lá de tal lugar, 2 empresários. Eu disse, e daí? Eu não falei para ele não, eu fiquei aqui dentro só comigo. E daí? É alguém que eu não tenho muito... É um amigo, mas há muito tempo a gente não tem muito relacionamento. Se fosse uma pessoa mais perto, eu já teria corrigido ele. Entendeu? Porque a Bíblia fala, teu irmão peca, corrige. Isso é pecado. Sim, porque quando a pessoa... Se fosse 2 garis, ele diria... Estou evangelizando 2 rapazes. 2 garis, rapaz. Uma bênção. Falaria? Não falaria. Mas empresário... Tá nem aí que é empresário? São 2 o quê? 2 médicos, 2 engenheiros. E daí? Fica vendo as coisas como o mundo vê. Fica avaliando a vida como o mundo avalia. É assim que era nos dias de Noé. É assim que era nos dias de Ló. A vida comum de avaliar a própria vida e a vida dos outros, avaliar a vida. Como todo mundo avalia... Porque eu tenho comida, porque eu tenho bebida, porque eu me caso ou me dou em casamento, porque eu compro, vendo, porque eu negocio, porque eu me formo. Era assim nos dias de Noé. Uma vida comum. Morreu um irmão em dezembro,
ou janeiro. Novo ele, Ivan, estava por volta de 40 anos. Menino. Não sei se tinha nem estudo. Nesse domingo retrasado, eu estava lá na congregação onde ele reunia, fui dar uma palavra lá, e a viúva, não é porque não se cuidou, não, é um problema sério de coração. Tratou e oração na cabeça, mas Jesus, que eu não quero levar leva, fazer o quê, né? Aí a viúva pegou o microfone e tava, ele revendia picolé. Botou uns freezers em casa e revendia, depois começou a produzir. Só que aí ele adoeceu. Problema de coração, não tinha força. A esposa e não estava conseguindo gente para vender naqueles carrinhos, ela disse, eu vou vender. Aí ele disse, não, vou vender. E ela pegou um carrinho e saiu vendendo nas ruas. Ela contando isso pra gente. Mas a história não é porque ela estava vendendo picolé, não. A história é que ela disse que tinha um lugar que ela passava e tinha duas velhinhas, assim, que ficava atrás da grade da casa, do portão da casa, alguma coisa assim. E essas mulheres começaram a comprar picolé na mão dela. Compravam picolé, ela nunca se identificou. Vendia o picolé, cumprimentavam, ela seguia. Meses, talvez anos, uns 2 anos nisso. Ela disse que esses dias agora atrás, já viúva, passando lá, vendendo picolé. A velhinha chamou ela e nesse dia quis conversar. E disse, você é cristã? Você é crente? Aí ela disse, sou. Nunca tinham conversado. Ele disse, eu percebi alguma coisa. Olha, disse a velhinha, desde o primeiro dia que te conheci, eu oro por você todas as madrugadas. Eu nem sei o teu nome. Aí essa irmã disse o seguinte, gente, era uma velhinha. Os velhinhos não produzem nada mais. A gente despreza eles. A gente não dá valor a eles. É porque a gente não vê como Deus vê. Aquela mulher de madrugada orando tem mais valor do que muita gente que está aí produzindo riquezas. Vê como Deus vê. Qual é a realização da gente? Em que a gente se realiza? Qual é a expectativa da gente? Para terminar essa nossa parte com o último texto, eu falei 4 textos, né? Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Enquanto vocês acham, eu vou relembrando minha comparação que eu fiz entre Noé e Ló. Eu falei 2 aos Coríntios 4. 2 aos Coríntios 4. Enquanto vocês acham, eu relembro aqui a comparação que eu fiz entre Noé e Ló. Noé viu o que ninguém via. Sua realização agora era uma maluquice, que era construir um barco na terra seca. O homem deve gastar agora 120 dias da sua vida, 120 anos da sua vida, construindo um barco na terra seca. Para vender para quem? Qualquer um que passasse era um inútil. Não havia nada em que ele se gloriasse. Como a gente fala das coisas, como a gente apresenta os filhos bonitos da gente, não é? A gente tem um filho que nasce saudável, todo pai e toda mãe, mas meu filho, né? Bota foto e hoje então com Instagram e tudo mais. Quando alguém tem um filho deficiente, ele não sai mostrando, né? Nós somos iguais a todo mundo, A gente se alegra com que todo mundo se alegra. Está Noé construindo uma arca, construindo barco na terra seca. Um negócio de que ninguém se orgulhava. Ló, ao contrário, só saiu de Sodoma arrastado. 2 aos Coríntios 4, 16 a 18 diz, versículo 16, diz, por isso não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem são eternas. Realmente, é motivo de dar glória a Deus, mas eu tenho dificuldade de ver o que não se vê, porque o que não se vê, não se vê. Ah, como eu preciso de ter meus olhos espirituais, olhos do coração abertos, porque eu sou treinado no dia que nasci. Eu estava lá dentro da barriga de minha mãe, lá naquele quentinho, lá naquele útero, naquela aguinha, gostava para lá e para cá, assim, mexendo um pouquinho, aí, puf, nasço. Demorei de nascer, entrei pelo 10º mês lá e por isso eu estava gostando lá. Nasce. A partir desse dia que eu nasci, eu fui todos os dias treinado a viver pelo que eu vejo. Aí Deus teve misericórdia de mim, que aos 4 anos de idade, uma palavra tocou no meu coração. Opa, eu comecei a ver um negócio que ninguém vê. Outro dia eu posso contar essa história. E com 9 anos fui batizado, aí já nasci de novo. Com 17, cheio do Espírito Santo, aí eu fiquei, opa, tá bonito esse negócio, estou enxergando um bocado de coisa que não se enxerga. Mas todos os dias o meu homem velho quer tomar a dianteira para enxergar só com esses olhos aqui, ó, para eu me alegrar só no que todo mundo se alegra, por me realizar só no que todo mundo se realiza. E Paulo diz aqui, não preste atenção no que você vê, porque o que você vê é passageiro. Tudo que é visível é passageiro. Eu estou aqui, você está me vendo, então eu sou passageiro. Sabe o que é que você não está vendo? Eu assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ninguém está vendo, mas eu estou. Isso é eterno. Mas a gente está vendo o que é físico e a gente fica guiado pelo físico, pelo que é natural. Ele está dizendo, na verdade, o que vale a pena, o que é eterno, o que permanece, é o que não se vê. E como eu vejo o que não se vê? Tem que pedir para Deus botar colírio no olho da gente. Deus dá revelação para a gente. E ele fala isso em função da esperança. Ele diz o eterno peso de glória, aquilo que tem para se revelar para nós. Nessa primeira fala, portanto, quero deixar isso para a gente. Nos dias de Noé, as pessoas viviam uma vida comum. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nos dias de Ló também, acrescentando aí, plantar, edificar, vender, comprar, tá? Isto é, as pessoas viviam uma vida que faziam tudo que todo mundo faz e não era pecado, e que se realizavam naquilo que todo mundo se realiza. Também não é pecado. O problema é que veio o dilúvio e levou a todos, veio o fogo do céu e matou a todos. Eu quero deixar, a primeira fala é mais apresentando o problema. Uma ponta da solução que é ver o que é invisível. Mas a primeira fala apresentando o problema, se Deus permitir, depois a gente continua isso. Pai, abre os meus olhos. De forma alguma eu falo por mim, os irmãos falam por si. Eu me acho apto para enxergar o que é invisível. Eu te peço misericórdia, porque eu tenho a tendência de viver como todo mundo vive, e de me realizar e me alegrar no que todo mundo se realiza. Pai, muda a minha visão. Dá-me o teu colírio. Obrigado pela grande misericórdia com a qual o Senhor nos alcançou, que alcançou Noé e que está nos alcançando. Me ajuda, nos ajuda a não dar trabalho para o Senhor, para a gente não precisar ser arrancado igual Ló. Principalmente, tenha misericórdia de mim, para que eu não seja como a mulher de Ló. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua misericórdia. Amém, Jesus.